Vai correr da polícia brasileira. A provocação de Catarina Vogel cortou o ar da pista de aquecimento como um chicote. Final dos 100 metros rasos femininos. Campeonato Mundial de Atletismo. O estádio estava lotado. Câmeras de transmissão do mundo inteiro focadas. A alemã, campeã olímpica, favorita absoluta, soltou aquilo alto o suficiente para que todas ouvissem. Algumas atletas riram nervosamente. Outras fingiram não escutar. Alicia Santos, brasileira, 24 anos, negra, sentiu cada sílaba queimar como ácido. Mas não virou, não respondeu. Apenas respirou fundo e pensou: hoje você vai entender o que é correr por um país inteiro. O que aconteceu nos 10 segundos e 89 centésimos seguintes fez o mundo inteiro parar de respirar. Inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Os nomes foram alterados por direito de imagem. A história é 100% real. Você vê o rosto dela petrificado, os músculos tensos, as mãos fechadas ao lado do corpo. Você já se sentiu assim? Já ouviram de você algo tão ofensivo que o cérebro demorou segundos para processar? A frase não foi sussurrada, foi jogada como isca, com crueldade calculada, esperando reação, esperando explosão. Mas Alicia não deu esse gosto. O que dói mais, o preconceito escancarado ou o riso cúmplice das testemunhas? Como é carregar nas pernas não só o próprio sonho, mas o peso de desconstruir estereótipos enquanto corre? Esta não é só a história dela, é a história de todas nós que já fomos julgadas pela cor da pele, pela origem, pelo código postal. Hoje você vai ver como a resposta mais devastadora do mundo acontece, em silêncio absoluto, com pés velozes e um relógio que não mente. Alicia Santos nasceu em uma favela do Rio de Janeiro. A mãe era empregada doméstica. O pai desapareceu antes dela nascer. 3 irmãos mais novos. Casa de 2 cômodos. Banheiro compartilhado com outras famílias. Ela cresceu correndo. Não por esporte, por necessidade. Corria para pegar ônibus. Corria para não se atrasar na escola. Corria entre tiroteios. Corria das coisas ruins que rondavam a comunidade. E descobriu que era rápida, muito rápida. Aos 9 anos, venceu a corrida da escola sem treinar. A professora de educação física, Dona Regina, percebeu: você tem um talento raro. Já pensou em treinar de verdade? Quantas vezes disseram que seu sonho não era realista? Alicia nunca tinha pensado em atletismo como carreira. Nunca tinha visto alguém da favela chegar lá. Não tinha tênis adequado, não tinha dinheiro para transporte, não tinha estrutura. Mas Dona Regina insistiu. Conseguiu uma bolsa parcial em um projeto social de atletismo na Zona Sul. Alicia teria que atravessar a cidade 3 vezes por semana. 2 horas de ida, 2 de volta. A mãe pegou turno extra para ajudar com o transporte. E Alicia começou a treinar. Tinha 10 anos. Usava tênis, emprestado, roupa da doação. Mas tinha pernas que voavam. Você já sentiu que precisava ser extraordinária só para ser considerada normal? Nos primeiros meses no projeto, Alicia era a mais pobre. As outras meninas vinham de famílias classe média. Tinham tênis importado, roupas térmicas, suplementação. Alicia tinha vontade. Durante os treinos, ouvia comentários. Será que ela toma banho? Deve estar acostumada a correr na favela. Coitada, não tem nem short próprio. Ela ouvia tudo e continuava. O técnico do projeto, Márcio, era ex-atleta olímpico. Reconheceu algo especial, reflexo rápido, explosão natural e, principalmente, fome de vencer. Começou a trabalhar especificamente com ela. Aos 12 anos, Alicia correu sua primeira prova oficial, 100 metros rasos, categoria infantil. Estava nervosa, largou mal, mas mesmo assim venceu, com quase 1 segundo de vantagem. Márcio viu o cronômetro e ficou em silêncio. Depois disse: se você largasse bem,
tinha quebrado o recorde estadual. Alicia não entendeu a dimensão. Apenas sorriu. Gostava de correr. Gostava de vencer. E, principalmente, gostava de provar que podia. Quando foi a última vez que riram da sua ambição? Aos 15 anos, Alicia foi convocada para a seleção estadual juvenil. Quando chegou na concentração, o peso do olhar veio de novo. Era a única negra, a única da favela, a única que chegou de ônibus lotado enquanto as outras vinham de carro com os pais. Durante os treinos, o técnico da seleção, Roberto, era exigente com todas. Mas com ela, parecia mais duro. Cronometrava cada segundo. Corrigia cada detalhe. Um dia, ela questionou: "Por que o senhor é tão rigoroso comigo?" Ele respondeu sem rodeios: "Porque quando você chegar no cenário internacional, vão julgar você 2 vezes, pela performance e pela cor. Eu não vou deixar você sair daqui sem estar perfeita." Alicia absorveu aquilo e treinou como se estivesse em guerra. 5 da manhã, todos os dias. Pista vazia, sol ainda escondido. Ela corria, treinos de explosão, saída de bloco, aceleração, manutenção de velocidade, chegada. Cada fase do sprint foi trabalhada 1000 vezes. Aos 16 anos, venceu o Campeonato Brasileiro Juvenil. Aos 17, o Sul-Americano. Aos 18, estreou na seleção principal, Copa do Mundo de Atletismo. Na Alemanha, terminou em 5º lugar, fora do pódio, mas mostrou potencial. Já te empurraram para a lateral por não ter o perfil? Quando voltou para o Brasil, a cobertura foi mínima. Brasileira fica em 5º, sem foto, sem entrevista, como se não importasse. Mas algo mudou dentro dela. Viu como as atletas europeias eram tratadas. Estrutura completa, patrocínio, apoio. Enquanto ela voltava para treinar na pista pública rachada da Zona Norte, Márcio percebeu a frustração. Você tem 2 escolhas: reclama da injustiça ou usa ela como motivação. Alicia escolheu a segunda. Aos 19 anos, Alicia teve sua primeira grande decepção. Campeonato Mundial, na França. Era a semifinal dos 100 metros. Ela largou bem, correu forte. Mas na reta final, sentiu uma fisgada na coxa. Lesão. Não conseguiu terminar. Saiu mancando. Foi eliminada. Voltou para o Brasil destruída. Fisicamente machucada. Emocionalmente quebrada. Passou 4 meses em recuperação. Fisioterapia diária. Dor constante. E a pior parte, a dúvida. E se eu não voltar igual? E se essa foi minha única chance? Você já pensou em desistir porque a dor era insuportável? Durante a recuperação, Alicia cogitou parar. Tinha 20 anos, sem patrocínio, sem apoio financeiro. A mãe continuava trabalhando dobrado para ajudar. Os irmãos passavam necessidade. E ela ali, tentando perseguir um sonho que parecia cada vez mais distante. Uma noite, sentou com a mãe na cozinha. "Mãe, acho que vou parar. Não estou conseguindo. Não tenho estrutura." A mãe olhou para ela com aquela firmeza silenciosa. "Filha, você sabe quantas vezes eu quis desistir de limpar casa alheia, de ouvir desaforo, de ser tratada como invisível, mas eu não parei, porque tinha vocês, e agora você tem milhares de meninas que precisam de você. Então não para." Alicia ouviu, secou as lágrimas e voltou a treinar. 6 meses depois, estava de volta às pistas, mas algo tinha mudado. Não era mais a menina assustada, era uma mulher com propósito. Márcio montou um plano específico. Trabalhariam a técnica de saída, a explosão dos primeiros 30 metros e, principalmente, a mentalização. A corrida se ganha na largada. Se você sair na frente, ninguém te alcança. Treinaram isso obsessivamente. Saída de bloco 1000 vezes, 2000, até virar instinto. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Aos 21 anos, Alicia voltou a competir internacionalmente. Campeonato Pan-Americano, no México. Ela venceu a final dos 100 metros com tempo de 11 segundos e 12 centésimos. Ouro. Primeira medalha de ouro internacional. Quando subiu no pódio e ouviu o hino brasileiro, chorou.
por tudo. Pela mãe, por Márcio, por Dona Regina, por todas as vezes que disseram que ela não podia. O vídeo viralizou no Brasil. Garota da favela vence Pan-Americano. Pela primeira vez, os holofotes vieram. Com o resultado, Alícia recebeu o primeiro patrocínio, uma marca esportiva brasileira. Não era muito, mas era suficiente para treinar em tempo integral, para ter equipamento adequado, para ter nutricionista, fisioterapeuta, estrutura básica e, principalmente, para tirar o peso financeiro das costas da mãe. Aos 22 anos, Alícia estava ranqueada entre as 15 mais rápidas do mundo. O nome dela circulava no circuito internacional. E se a sua melhor versão ainda estivesse dormindo? Com o novo patrocínio, Alícia passou 6 meses treinando nos Estados Unidos, em um centro de excelência em atletismo na Flórida. Foi sozinha, 23 anos. Primeira vez fora do Brasil, por mais de uma semana. A adaptação foi difícil. Idioma, cultura, solidão. Mas o treino era outro nível. Tecnologia de ponta, análise biomecânica, treino específico de força explosiva e, principalmente, competição diária com as melhores do mundo. Alícia evoluiu rapidamente. Em 6 meses, baixou seu tempo pessoal para 10 segundos e 95 centésimos. De volta ao Brasil, Alícia se preparou para o maior desafio da carreira, Campeonato Mundial de Atletismo, na Alemanha. As melhores velocistas do planeta estariam lá, incluindo Katharina Vogel, a alemã, campeã olímpica, recordista europeia, invicta há 3 anos, arrogante, conhecida por provocações dentro e fora da pista. Nas entrevistas antes do campeonato, Katharina disse: "As sul-americanas são rápidas, mas não têm mentalidade para vencer no nível mundial. Falta classe." A frase foi traduzida e chegou até Alícia. Ela leu, guardou e continuou treinando. O que muda quando você decide que não vai mais aceitar ser diminuída? As eliminatórias foram tranquilas. Alícia classificou em terceiro. Tempo controlado, sem forçar, guardando energia para a semifinal. Katharina classificou em primeiro, com facilidade. Na semifinal, as duas estavam em baterias diferentes. Alícia venceu a sua com 10 segundos e 98 centésimos. Katharina venceu a dela com 10 segundos e 95, ambas na final, junto com 6 outras atletas, americanas, jamaicanas, britânica, as mais rápidas do mundo, em uma única corrida. A noite da final chegou. O estádio estava lotado. 60 mil pessoas. A pista iluminada como se fosse dia. Alícia chegou cedo para o aquecimento. Alongou. Fez tiros curtos. Preparou o corpo. As outras finalistas foram chegando. Cumprimentos formais. Tensão no ar. Katharina chegou por último. Comitiva completa. Treinador. Fisioterapeuta. Assessor. Quando viu Alícia, olhou de cima a baixo. Virou para uma companheira de equipe e disse, em inglês, mas audível: "Vai correr da polícia brasileira?" O tempo parou por um segundo. Algumas atletas riram nervosamente. Outras desviaram o olhar constrangidas. Alícia sentiu a raiva subir. Sentiu o desejo de responder, de gritar, de confrontar. Mas não fez nada disso. Apenas olhou para Katharina, sem raiva, sem medo, com algo pior para a alemã, indiferença. Virou, colocou os fones de ouvido e foi terminar o aquecimento. Márcio viu tudo. Aproximou-se dela. "Você ouviu?" Alícia assentiu. "E vai fazer o quê?" Ela olhou para ele. "Vou correr e vou vencer." "Disseram que você não tinha classe?" Os minutos finais antes da final foram tensos. As 8 atletas foram chamadas para a apresentação. Uma a uma, os nomes foram anunciados. Quando disseram Brasil, Alícia Santos, o estádio reagiu educadamente. Não era a favorita, não era a estrela, era apenas mais uma. Quando anunciaram Alemanha Katharina Vogel, o estádio explodiu. Gritos, bandeiras. A casa apoiava a campeã.
Alicia olhou para a pequena seção verde e amarela na arquibancada. Brasileiros que moravam na Alemanha. Não eram muitos, mas gritavam alto. As atletas foram para os blocos de largada. Alicia estava no bloco 3, Catarina no bloco 4, lado a lado. Alicia ajustou os blocos, testou a pegada, sentiu a textura da pista, respirou fundo. Márcio estava na beira. Gritou apenas uma palavra. Explode! Alicia assentiu. O juiz chamou. As suas marcas. As 8 se posicionaram, agachadas, mãos na linha, pés nos blocos, corpo tenso como mola. Prontas! Todas levantaram o quadril. Imóveis, o estádio inteiro em silêncio, 60.000 pessoas segurando a respiração, o dedo do juiz na pistola. A qualquer momento, a qualquer segundo. Bang! O tiro ecoou, e o mundo desapareceu. Alicia explodiu do bloco. Os pés empurraram com força máxima. O corpo projetou para frente. A reação foi perfeita. 0,14 segundos. Uma das largadas mais rápidas da história. Ela não via nada ao redor, não ouvia nada. Apenas sentia o vento cortando o rosto. O som dos próprios pés batendo na pista. O coração bombeando como uma máquina. Os primeiros 10 metros foram devastadores. Ela saiu na frente. Todos os treinos de explosão se materializando. Quanto vale cada centésimo de segundo quando você sabe que o mundo está julgando? 20 metros. Alicia ainda liderava. A técnica perfeita. Passos curtos, rápidos, potentes. O tronco inclinado para frente. Os braços bombeando em sincronia. Márcio tinha repetido 1000 vezes. Os primeiros 30 metros definem tudo. Explode. Depois sustenta. Ela estava explodindo. Catarina tentava acompanhar. Estava logo atrás. As outras atletas vinham também. Mas Alicia tinha vantagem. Pequena, mas tinha. 30 metros. O ponto crítico, onde a aceleração termina e começa a fase de manutenção. Alicia atingiu velocidade máxima. 38 km por hora. Os músculos queimando, os pulmões pedindo ar. Mas ela não diminuiu. Manteve. A cabeça reta, o olhar fixo na linha de chegada. Não olhava para os lados, não verificava onde as outras estavam. Apenas corria, como se a vida dependesse daquilo. E de certa forma, dependia. Você ficaria mais 3 segundos para ver o impossível acontecer? 40 metros, metade da prova. Alicia ainda na frente. Mas Catarina estava colada, meio metro atrás. A alemã era conhecida pela força na reta final, pela capacidade de manter velocidade quando as outras cansavam. Ela vinha forte. Alicia sentiu a presença. Não viu, mas sentiu. E algo dentro dela respondeu. Não hoje. Hoje você não passa. Aumentou a frequência. Passos ainda mais rápidos, ainda mais potentes, desafiando a fadiga, desafiando o corpo, desafiando tudo. 50 metros. A arquibancada começou a perceber. A brasileira estava segurando, estava mantendo a liderança. O narrador alemão gritava: Vogel noch nicht vorne, die Brasilianerin führt. Catarina não estava na frente. A brasileira liderava. O estádio começou a murmurar. Não era o script esperado. Não era a narrativa planejada. A campeã deveria estar dominando. Mas não estava. Alicia Santos, da favela do Rio, estava na frente da campeã olímpica, 60 metros. 20% da prova ainda restavam. Parece pouco, mas, em velocidade, é uma eternidade. Alicia começou a sentir o ácido lático, as pernas ficando pesadas, a respiração descompassada. Mas a mente estava clara, cristalina. Ela visualizou a linha de chegada, visualizou cruzando primeiro, visualizou a bandeira brasileira subindo, e aquilo deu força, força que o corpo não tinha, força que veio de algum lugar mais profundo. Ela manteve. Quando foi a última vez que você deu tudo de si por algo maior que você? 70 metros. Faltavam 30. Catarina fez o último esforço. Tentou a ultrapassagem, acelerou, chegou lado a lado com Alicia, as duas emparelhadas, cabeça com cabeça, o estádio inteiro de pé, 60.000 pessoas gritando,
O barulho era ensurdecedor, mas Alicia não ouvia. Estava em outro plano, onde só existia ela e a pista. Ela olhou de relance, viu Catarina ao lado e pensou na frase: vai correr da polícia? Pensou na mãe limpando casa alheia. Pensou em Dona Regina. Pensou em todas as meninas negras da favela que estavam assistindo. E achou força onde não tinha. 80 metros. Faltavam 20. Alicia deu uma arrancada. Um último empurrão. Os músculos gritando. O corpo pedindo parar. Mas ela não parou. Abriu meio metro. 1 metro. Catarina tentou responder. Não conseguiu. Estava no limite. Alicia puxou. A cada passo, aumentava. O estádio enlouqueceu. Não porque torciam por ela, mas porque estavam testemunhando algo especial. Uma virada histórica. Uma azarona desafiando a ordem estabelecida. 90 metros. Faltavam 10. A distância mais longa do mundo. Alicia tinha 1,5 metros de vantagem. Mas não diminuiu. Não relaxou. Continuou empurrando. Márcio gritava da beira. Ela não ouvia, mas sentia o apoio, sentia a força, sentia que estava fazendo história. Os últimos metros pareceram horas, cada passo uma decisão consciente, cada movimento uma vitória contra a dor, contra a fadiga, contra todos que duvidaram. Para quem você dedicaria a vitória mais importante da sua vida? 95 metros, 5 para a linha. Alicia jogou o peito para frente. Técnica de chegada perfeita. O tronco inclinado, a cabeça baixa, o último esforço. E cruzou. Primeiro lugar. A fita branca tocou seu peito antes de qualquer outra. Ela tinha vencido. Campeonato mundial. 100 metros rasos, medalha de ouro. E quando o painel eletrônico acendeu com o tempo, o estádio inteiro congelou. 10 segundos e 89 centésimos. Novo recorde do campeonato. A marca de Catarina, que durava 3 anos, tinha sido quebrada. O estádio explodiu. Não só a pequena torcida brasileira, mas todos, porque testemunharam grandeza. Alicia desacelerou. Cambaleou alguns passos. As pernas fraquejaram. Caiu de joelhos na pista. Levou as mãos ao rosto. E chorou. Chorou por tudo. Pela menina de 9 anos que corria de chinelo. Pela mãe que pegou turno extra durante anos. Por Dona Regina, que acreditou primeiro. Por Márcio, que a moldou. Por todas as vezes que disseram que ela não era suficiente. Por todas as meninas negras que precisavam ver aquilo. Chorou. E o choro era de libertação, disseram que você não tinha classe. E agora, Márcio correu até ela, a abraçou com força. Você fez! Você é campeã mundial! Recorde do campeonato! Alicia não conseguia falar, apenas chorava. As outras atletas chegaram. Algumas parabenizaram, outras ainda processavam. Catarina cruzou em segundo. 10 segundos e 97 centésimos. Prata! Quando viu o resultado, ficou imóvel. Não conseguia processar. Tinha perdido. Para a brasileira, a que ela tinha humilhado minutos antes. A ironia era poética, dolorosa, inevitável. Alicia finalmente se levantou. Caminhou até onde a pequena torcida brasileira estava. Acenou. Eles gritavam histéricos. Choravam. Pulavam. Bandeiras tremulando. Ela apontou para eles. Depois apontou para cima. Para o céu. Para algo maior. A cerimônia de protocolo começou. Cada atleta recebendo a bandeirinha do país. Alicia pegou a bandeira brasileira, abraçou contra o peito e deu uma volta no estádio. 60 mil pessoas aplaudindo. Muitos de pé, respeitando, reconhecendo. Ela tinha conquistado não só a vitória, tinha conquistado a admiração. Que história sua mereceria ser recontada milhões de vezes. Na zona mista, centenas de jornalistas esperavam. Todos queriam falar com a nova campeã. A brasileira que tinha quebrado o domínio europeu, que tinha vencido a invicta, que tinha estabelecido novo recorde. O primeiro repórter era alemão. Alicia, como você se sente? Ela ainda estava ofegante.
suada, mas sorriu. Me sinto realizada, me sinto ouvida. Hoje eu provei que velocidade não tem nacionalidade, que talento não tem cor e que quando você subestima alguém, paga o preço. Outro repórter, brasileiro desta vez, conseguiu chegar perto. Alicia, a provocação antes da corrida. Como você lidou? Ela respirou fundo. Ouvi algo doloroso, racista, que me atingiu profundamente, mas decidi responder da única forma que importa, na pista, com os pés, com resultado. Quem me julgou pela cor agora teve que me aplaudir pela performance, e isso para mim já é vitória. Um repórter europeu insistiu. Você vai denunciar formalmente? Alicia olhou para a câmera. Senti vergonha por ela, porque quando uma mulher tenta diminuir outra, é porque ela sabe que não vai alcançar. O vídeo dessa resposta viralizou. 15 milhões de visualizações nas primeiras 12 horas, traduzido para 40 idiomas, compartilhado por atletas olímpicos, celebridades, políticos, comentários aos milhões. Essa é a definição de resposta perfeita. Classe no momento mais difícil. A corrida que calou o preconceito, e principalmente de mulheres negras do Brasil e do mundo. Obrigada por nos representar. Obrigada por mostrar nossa força. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? 2 dias depois, Katarina Vogel publicou um pedido de desculpas público. Reconhecia que o comentário foi racista, ofensivo e inaceitável. Pedia perdão a Alicia e a toda a comunidade negra. A Federação Alemã de Atletismo a suspendeu por 1 ano e multou. Patrocinadores se afastaram. Ela se tornou exemplo mundial de como o preconceito destrói carreiras. Alicia leu o comunicado. Respondeu publicamente. Aceito as desculpas. E espero que isso sirva de lição para todos. No atletismo, deixamos que os pés falem. E que todas possam correr com respeito. Alicia voltou para o Brasil 3 dias depois. O aeroporto do Galeão estava absolutamente lotado. Milhares de pessoas. A maior recepção a um atleta brasileiro em décadas. Faixas, cartazes, crianças com medalhas de papelão e, principalmente, centenas de meninas negras de favelas do Rio e de todo o Brasil. Quando ela apareceu com a medalha de ouro no peito, o grito foi ensurdecedor. Ela não esperava. Pensou que seria só família, mas tinha gente de todo lugar, da comunidade onde cresceu, do projeto onde treinou, meninas que viajaram horas só para vê-la. Alicia abraçou todas, tirou foto com todas e chorou pela 1000ª vez. Os dias seguintes foram intensos. Convites de programas de TV, documentários, palestras em universidades, patrocínios milionários, marcas internacionais querendo associar sua imagem. Alicia escolheu com critério, aceitou apenas empresas comprometidas com diversidade e inclusão real. Com o dinheiro dos contratos, fez algo que tinha planejado desde que começou a vencer. Criou o projeto Pés Velozes, programa gratuito de atletismo para crianças negras e de baixa renda no Rio de Janeiro. O projeto começou na própria comunidade onde ela cresceu. Reformou a quadra de terra, instalou pista sintética, comprou equipamento profissional, tênis para todos, uniformes, contratou 4 treinadores qualificados e abriu inscrições gratuitas para crianças de 6 a 17 anos. Em uma semana, 800 inscrições. Em um mês, lista de espera com 2.000 nomes. O projeto virou modelo. Outras cidades pediram para replicar. Em 5 anos, Pés Velozes tinha 30 núcleos pelo Brasil. Você já sentiu que sua vitória significava muito mais que um título? Alicia continuou competindo. Defendeu o título mundial 2 anos depois, conquistou ouro nas Olimpíadas seguintes, quebrou o recorde sul-americano 3 vezes, ficou ranqueada como número 1 do mundo por 2 anos consecutivos. Mas nunca deixou de treinar as crianças do projeto. Todo sábado estava lá, na pista, ensinando, corrigindo, inspirando
E sempre que uma menina chegava dizendo que tinha ouvido que atletismo não era para ela, que menina negra não chegava no topo, Alicia mostrava o vídeo da corrida histórica, e dizia: "Viu isso? Disseram que eu corria da polícia, eu corri para a história, e você vai correr também." 4 anos após a vitória mundial, uma das alunas do projeto, Júlia, de 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira juvenil. Quebrou o recorde brasileiro da categoria. Era a primeira menina da favela a chegar nesse nível vindo do Pés Velozes. Na entrevista após quebrar o recorde, perguntaram quem era sua inspiração. Júlia não hesitou. A professora Alicia. Ela me mostrou que a gente pode, que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. O vídeo chegou até Alicia, ela assistiu chorando, porque entendeu que tinha cumprido o propósito maior. Não era só vencer, era abrir caminho para as próximas. Quando foi a última vez que você transformou humilhação em combustível? Hoje, 9 anos depois daquela corrida histórica na Alemanha, Alicia está aposentada das pistas, mas não do atletismo. Ela dedica tempo integral ao projeto Pés Velozes. Viaja pelo Brasil inaugurando novos núcleos. Dá palestras em empresas e escolas, treina a nova geração. E sempre que conta a história do campeonato mundial, sempre enfatiza: o que dói não é o preconceito, é quando você acredita nele, quando você aceita que seu lugar é atrás, mas a verdade é que nosso lugar é na frente, no pódio, com ouro no peito. E quando alguém tentar te diminuir, você responde: com trabalho, com disciplina, com resultado. O vídeo da corrida ainda circula, tem 80 milhões de visualizações, virou material de estudo em escolas de atletismo do mundo inteiro. Especialistas analisam a saída perfeita, a explosão nos primeiros 30 metros, a manutenção de velocidade, a técnica de chegada. Mas o que ninguém consegue ensinar é o que estava por trás. A história de luta, as humilhações acumuladas, as noites de dúvida e, principalmente, a decisão de transformar tudo isso em velocidade, em foco, em vitória que não pode ser negada. Disseram que ela corria da polícia, mas o que ela correu mesmo foi atrás da história, com 10 segundos e 89 centésimos, com recorde do campeonato, com medalha de ouro, com a bandeira brasileira no peito e, principalmente, com a certeza de que abriu portas, que quebrou barreiras, que mostrou para milhares de meninas negras que o pódio é nosso também, que a velocidade não tem cor, que o talento não tem CEP e que quando você decide correr, ninguém te segura. Alicia Santos não correu só por ela, correu por todas nós, pelas que foram julgadas, pelas que foram diminuídas, pelas que ouviram que não eram suficientes. E quando cruzou aquela linha em primeiro lugar, não foi só uma atleta vencendo. Foi um país inteiro respirando aliviado. Foi uma comunidade inteira erguendo a cabeça. Foi uma geração inteira entendendo que pode. O preconceito tentou cortar suas pernas, mas o que ele fez foi dar asas aos seus pés. E quando Alicia correu naquele dia, não correu da nada. Correu para tudo. Para o sonho, para a vitória, para a história. E deixou o mundo inteiro sem fôlego tentando acompanhar. Agora é com você. Esta história te tocou? Te fez lembrar de algum momento que tentaram te diminuir? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você respondeu ao preconceito com excelência? Queremos sua história. E no próximo vídeo, vamos contar sobre outra atleta brasileira que provou que limites só existem na cabeça de quem não tem coragem de ultrapassá-los. Você não vai querer perder. Disseram que ela corria da polícia. E ela respondeu correndo para o ouro, para o recorde, para a história e para o coração de todas nós que sabemos, quando nos subestimam, é porque já sentem que não vão nos alcançar.